Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, eu sou o Rodrigo, para quem não me conhece, professor de Física aqui do Colégio Viva, e nós estamos aqui para deixar um breve lembrete para vocês, devido a essa pandemia do coronavírus, as aulas estão suspensas por decreto estadual, então para esse período, vocês não ficarem muito ociosos, a gente deixou isso aqui para vocês darem uma lembrada para o futuro, para as provas futuras que virão. O pessoal do segundo ano está estudando uma matéria chamada hidrostática, então eu deixei aqui alguns lembretes de hidrostática para a gente estudar. O primeiro lembrete que usa em física e em química é o conceito de densidade, que a gente representa pela letra grega μ. Densidade é simplesmente a razão em matemática é a divisão entre a massa e o volume de um corpo. Massa dividido por volume é o que a gente chama de densidade. No SI, a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Lembrando que cada substância tem a sua densidade. Qual que é a substância que eu falei em aula mesmo que não pode esquecer de maneira alguma? Da água. Em gramas por centímetro cúbico, a densidade da água é 1. Em quilo por litro, quilograma por litro, também é 1. Mas oficialmente no SI, 1000. 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Outro conceito importantíssimo que a gente aprendeu também é o conceito de pressão. Pressão é a razão entre a força perpendicular aplicada sobre uma superfície e a área dessa superfície. Força dividido por área, desde que a força seja perpendicular à superfície, é o conceito de pressão. A unidade, força no SI é Newton, área é metro quadrado, então a pressão fica em Newton por metro quadrado, que homenageia Blaise Pascal, a unidade Pascal abreviada por PA. Lembra, né, do exemplo? Quanto menor a área para uma mesma força, maior a pressão. Aquele pisão no pé da namorada, quando ela pisa com um sapato de salto, dói, né? Dói, porque ela faz mais pressão. O afiar a faca você desbasta o material, tira a área, diminui a área, aumenta a pressão. É um conceito muito importante, muito aplicável ao nosso dia a dia. Aí quando a gente trabalha com fluidos, líquidos e gases, entra o conceito da pressão efetiva. Você mergulha, tem uma certa quantidade de água sobre você. A água exerce sobre você uma pressão ou calculada como densidade da água, ou do líquido em questão, ou do fluido em questão, a gravidade local e a profundidade na qual o corpo está. Só que a gente não pode esquecer que se esse recipiente estiver aberto, ainda tem do lado de fora a tal pressão atmosférica. Então, na hora que eu quero calcular a pressão total, eu não posso esquecer de somar a atmosférica com a efetiva. E não se esqueçam da regra dos 10 metros, né? Cada 10 metros que você mergulha em água, é 1 atm de pressão a mais sobre você. Então, se você estiver só na superfície, é só 1 atm da pressão atmosférica, se estiver ao nível do mar. Locais mais altos, a pressão atmosférica é menor. Aí, se você mergulha até uma profundidade de 10 metros, já tem 2 atm de pressão sobre você. 1 da atmosfera e 1 da água. Mais 10 metros totalizam 3. 2 da água e 1 da atmosfera e assim por diante. Então, a pressão só do fluido é a efetiva, calculada por densidade, gravidade e a profundidade local. E a pressão total é a soma das duas, da atmosférica com a efetiva. Estudamos alguns princípios, 3, Stevin, Pascal e Arquimedes, e aí aqui eu resolvi lembrar com vocês uma das aplicações do princípio de Pascal. Uma muito conhecida e muito usada é o freio automotivo, né? Item fundamental, primordial num veículo. Mas a outra aqui é a prensa hidráulica, que é um dispositivo para multiplicar força. Como é que ela multiplica a força, Rodrigo? Está aqui, ó. Você tem um sistema de vasos comunicantes, onde nós temos 2 tubos. Reparem no desenho que eu desenhei um tubo mais fino que o outro, para mostrar que um tem uma área de seção transversal menor que o outro. Um é mais fino, o outro é mais grosso. Aí você vem e empurra esse êmbolo móvel aqui para baixo. De acordo com Pascal, aplicação do princípio dele, quando você empurra o êmbolo para baixo, você causa neste ponto do líquido um acréscimo de pressão que será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Então a pressão que eu faço surgir aqui, o acréscimo que surge aqui, transmite para o lado de cá. O que vai acontecer então?
essa força feita será multiplicada na hora que ela chegar do outro lado. Multiplicada como, Rodrigo? Quantas vezes? De acordo com a razão das áreas. Se por acaso essa área aqui for o triplo da primeira área, essa força também vai ser o triplo. Se essa área for 10 vezes maior, essa força também vai ser 10 vezes maior. E, consequentemente, na hora que esse êmbolo desce, esse de cá sobe. Como o deslocamento de líquido é igual em termos de volume, essa altura aqui tem que ser diferente dessa. A força com a área ficam diretamente proporcionais, mas a área com o deslocamento são inversamente. Reparem que o desenho mostra isso. O êmbolo menor, o êmbolo mais fino, que tem uma menor área de seção transversal, deslocou mais. O êmbolo mais grosso deslocou menos. Então, para resumir, como é que você montaria uma equação de prensa hidráulica? Falou prensa hidráulica, o que tem que lembrar na hora? Lembrar isso aqui. Força proporcional à área e área inversamente proporcional aos deslocamentos dos êmbolos. Por isso que eu peço para os alunos guardarem que F1 sobre F2 igual a 1 sobre A2, mas aqui no X inverte. X2 sobre X1. Ah, eu comecei F2 sobre F1. Não tem problema, desde que você coloque A2 sobre A1 e aqui fique X1 sobre X2. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.